E estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Seja bem-vinda, rainha maravilhosa. Hoje a gente está aqui com uma realeza, Cris Nardes, maravilhosa. Seja bem-vinda. Olá, Joyce. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, uma mulher que eu admiro. Nós Hum, temos aí um trabalho, né, muito próximo, que é a esfera de governo, e sim, acho que hoje a gente vai poder contar um pouco sobre isso, essa trajetória que eu tenho batalhado muito à frente do tema da governança pública. sim, é verdade. É uma referência de governança pública. Aproveitar e agradecer a Ilha Brasil Comunicação e seguir a Cris Nardes nas redes sociais, né, Cris? Isso. Nas redes sociais, meu Instagram é Cristiane Farinon, meu nome de casada. Oh. Sou uma mulher casada, já tenho 10 anos de casamento, um filho de 6 anos. E a minha trajetória à frente da governança aí tem umas histórias bem legais para a gente contar hoje. Fiquem até o final. Cris, me conta um pouco como é que é, quem é Cris Nardes? Então, a Cris Nardes é muito conhecida como a filha do ministro, né? Eu sou aí o braço direito do meu pai, a gente com muito orgulho disso, tá? Sim, A gente trabalha juntos à frente dos projetos da governança pública. Já tem 15 anos que eu 15 anos. acompanho nessa trajetória. Me especializei no tema, no assunto e vim para dar a ele esse apoio técnico, né? Uhum, O meu pai, para quem não conhece, é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto uhum. Nardes, que já está no TCU há 20 anos. 20 anos. Ele já Uhum, está até para se aposentar daqui a um ano. E nós definimos que o tema da governança ele tinha que ir além do TCU. A uhum, gente precisava ir para a rua, né, para a uhum, sociedade civil como um todo. E aí a gente juntos desenhamos um tema, que foi um projeto ligado a essa área, que é a Rede Governança Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, que hoje eu estou como presidente. Ele é o embaixador do movimento e a gente está ali levantando a bandeira da governança pública. E tem sido, assim, uma experiência ímpar, né? Porque impacta a cidade. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero saber um pouco da sua infância. Como é que foi, assim, crescer nesse meio? Como é que foi isso, Cris, pra você? Então, hoje eu olho para trás e vejo que o desafio era diário, Uhum, né? Eu nasci num berço político, né? O meu pai, quando eu nasci, ele já estava se preparando para assumir cargos políticos. uhum, Tem até uma história engraçada quando eu estava indo na barriga da minha mãe, que meu pai e a minha mãe foram estudar em Genebra, na Suíça, saíram de uma cidade pequenininha, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, ah, e foram estudar, conhecer o mundo afora. E lá, fazendo mestrado e tal, meu pai trabalhando na ONU também, a minha mãe trabalhando de camareira, meu pai entregando flores, aquele corre, né, de quem está sim. estudando fora. A minha mãe engravidou. E deu tempo de o meu pai terminar o mestrado, a minha mãe não conseguiu terminar. Foi uma gravidez meio inesperada, mas depois, né, muito curtida. E o meu pai, muito missioneiro, que é a região, Hum. nossa região a gente chama de região das missões, lá no Rio Grande do Sul, disse: não, a gente vai ter que voltar agora para o Brasil para minha filha nascer em Santo Ângelo. Ah, Então, de Genebra, você é gaúcha. Ah, de Genebra, na barriga da minha mãe, com quase 8 meses, que foi no limite, assim, que ela podia voltar de avião. Eu fui nascer em Santo Ângelo com muito orgulho, então sou gaúcha, ah, missioneira. Centro-Oeste do Rio Grande do Sul. E aí lá começou a trajetória então da política. uhum, O meu pai, na sequência, se mudou para Porto Alegre, que entendeu que na capital ele teria mais oportunidades. uhum, Nasci lá em Santo Ângelo e fomos para Porto Alegre. E ele, na sequência, já assumiu alguns cargos públicos e começou a trajetória dele como deputado, né? E aí teve várias candidaturas como deputado estadual, depois federal, 4 mandatos de cada, até que ele foi eleito, então, deputado federal e por uma escolha da Câmara dos Deputados, ele foi indicado a assumir a cadeira do Tribunal de Contas da União. É um cargo eletivo, né? uhum, E por isso que é um cargo vitalício. No caso, uhum. ele só sai de É lá um por. colegiado que elege? É, todos os Do deputados deputados votaram. votaram Uhum. isso. E aí ele acabou levando ali. Hoje ele é o único ministro gaúcho dentro do Tribunal de É Contas da mesmo? União. Sim. Inclusive, estão faltando mulheres no TCU, Sim. né? A gente não tem nem uma mulher hoje.
A Ana Raiser foi, né? Já se Uhum. aposentou. Agora a gente está precisando de mulheres lá para assumir o Tribunal de Sim, Contas da União. sim, nos tribunais, né? A falta de mulheres é gigante. Quando a gente fala em ambiente de poder, a gente tem que avançar bastante. E o meu pai, justamente nesse ambiente político, com duas filhas mulheres, eu tenho uma outra Ah, irmã, eu sou a mais velha, nós somos quatro. 4? Duas meninas do primeiro casamento e Uhum, depois dois meninos do segundo casamento. E eu uhum. acabei sendo a menina mais velha. De todos. E aí o meu pai, sempre eu acompanhando a vida dele como político, né? Eu fui me preparando também com toda essa vivência. Você Sim. perguntou da infância, eu quis trazer esse relato, porque eu fui vivenciando essa jornada, Uhum. os desafios da minha mãe, de ser uma mulher, esposa de um político. Dolorido, né? Naquela época, né, Joyce, não Uhum. tinha WhatsApp, mal tinha, não tinha celular, o telefone era só para coisas eventuais. E o meu pai e a minha mãe tinham que viajar muito à busca Uhum. dos votos, né? Uhum. E o Rio Grande do Sul é um estado grande. Grande. E a base dele era no interior, Santo Ângelo, a região das missões que eu mencionei anteriormente. Então eu tive uma infância onde eu fui criada pelos avós, eu e a minha irmã. Uma Uhum. infância que a gente sabia que eles precisavam se dedicar a essa carreira política, e eu sei o quanto um político precisa do apoio da família para conseguir deixar esse legado e trabalhar. Né? Uhum. E então foi uma infância assim, com a ausência de pai, ausência de mãe, mas os Uhum. meus avós me deram essa base. Uhum. E eu sempre gosto de falar que acho que traumas, feridas de ausência de pais, a gente sempre vai ter. Porque Sim. todo mundo quer carinho, quer atenção, principalmente crianças, né? Uhum. Mas hoje, eu olhando para trás, eu entendo, sabe? Eu compreendo o Foi quanto difícil deve ter entender? sido difícil. É muita terapia, né? A gente tem que Aham. buscar soluções. Eu acho que a parte espiritual também eu consegui tratar muito, Uhum. me encontrei e agora está florescendo em mim também a parte política, Uhum. justamente por conta de todo esse acompanhamento dessa trajetória do meu pai, né? Acende uma chama na gente, né? A gente sente o chamado. Sim, Principalmente que a gente vê que existe um déficit de mulheres na política gigante. É, são 200 anos de Câmara, a gente teve pouquíssimas legislaturas, teve quase um apagão de quase meio século de sim. mulheres dentro para entrar na Câmara. Demorou muito para ter a primeira mulher deputada federal, né? Eu É, acompanho muito o parlamento, assim, lá na Câmara dos Deputados. Acompanhei a bancada, eu trabalhei 22 anos, assim, nos bastidores, então acompanho a bancada feminina, a luta da bancada feminina, né? E a gente vê que se aqui, que é referência nacional, é desse jeito, imagina nos municípios. lá onde Um de apagão, fato de fato, aí é aponta, mais né? difícil, eu acho que o acesso à informação, Sim. machismo, aquela cultura mais enraizada, o acesso principalmente, né? A gente está aqui na capital tendo condição de circular em muitos ambientes, reuniões, palestras, acesso aos parlamentares, aos E os partidos. partidos políticos, eu vejo muito isso, eles não viabilizam a participação das mulheres. Para mim, para a participação das mulheres tem que trazer uma estrutura, principalmente porque as reuniões partidárias demoram horas. Você sai de uma reunião partidária meia-noite, imagina uma mãe conseguir acompanhar uma reunião dessa. Então, é meio Sim, que escanteia a gente do processo, né? exato, é É desgastante. E a gente tem que desgastante. conciliar tudo isso. Isso. Né? E é por isso mesmo que eu agora me sinto preparada, talvez por um novo passo, uma nova jornada. O meu filho está com 6 anos, Uhum. curti bastante ali a fase de nenenzinho, ele Aham. já está mais independente, tem um marido que me apoia. Uhum. E essa bandeira da governança, ela veio justamente para chancelar todo esse trabalho nesses últimos 15 anos em relação a esse meu propósito, a esse meu Uhum. chamado. E eu tenho defendido isso com unhas e dentes, né, Joyce? E me falam assim um pouco o que que é a governança. Para as pessoas que não conhecem, que não sabem o que que é, fala Legal, assim, de uma nossa, maneira bem governança simples, né? Uhum, Governança é governar bem. uhum, Então, assim, eu costumo sempre dizer, se o filho ou a filha de vocês perguntarem em casa, né, o que que é governança? Governança é governar bem. E para que a gente possa governar bem, a gente precisa ter ferramentas adequadas para isso, uhum. né? Ninguém consegue fazer uma política adequada se não tiver uma equipe boa, estratégia, controles e Técnicos. técnicos preparados. Então, esse conjunto, esse pacote de ferramentas, a gente entrega por meio da governança.
E aí agora, Joyce, a gente está aí com uma vitória. Desde 2017, tramitando o projeto de lei da governança pública, foi aprovado na Câmara e agora passou no Senado e vai para votação e sanção final aí da presidência. E por força de lei, Uhum. nós teremos aí a governança pública obrigatória em todas as instituições públicas. E qual que é o impacto que a governança causa na ponta? Você tem algum exemplo que você viveu de frente, assim? Eu acredito que primeiro é o impacto financeiro que dá com que o município possa chegar na ponta com mais fôlego para poder fazer as políticas públicas. Fala um pouco pra gente sobre isso. Legal. Eu tenho um exemplo, é um case que todo mundo adora, eu não posso deixar de falar, que é o Sim. nosso município, que foi mentorado por nós. A gente tem um projeto social Uhum. chamado Pronagov, que é Programa Nacional em Governança Pública. Esse projeto foi idealizado por mim e Uhum. pelo Henrique, juntamente com outros voluntários da Rede Governança Brasil. Ele existe desde 2020. E esse projeto, Arinos, que é um município pequenininho com 15 mil habitantes, fica em Minas Gerais, Nossa. participou, ainda participa, e a gente implementou governança a pedido do prefeito. Eles foram super bem nessa trajetória. E depois de implementar a política de governança, a gente fez alguns ajustes na prefeitura, colocamos mecanismos de compliance, gestão de riscos, planejamento estratégico. O prefeito juntou toda aquela documentação e concorreu para receber um recurso em um investimento internacional para a construção de um parque de energia fotovoltaica. Uau. E, para nossa surpresa, Arinos foi selecionado. Uau. E Arinos, que é um município pequeno, recebeu um investimento para a construção do parque de 2 bilhões de Uau. reais. Um município que tem 15 mil habitantes. Qual foi a diferença entre os municípios que estavam concorrendo? Arinos comprovou que tinha governança. Porque se você fosse esse investidor, Joyce, certamente na hora que você avaliasse os documentos das prefeituras concorrentes, você escolheria um município que te passasse confiança, credibilidade, segurança jurídica. E a governança, ela traz isso. Porque trabalhar com controle, compliance, prestação de contas é essa confiança, né? Uhum. Então, a governança não é sobre a melhoria somente dos processos, é a confiança que ela agrega. E esse é o resultado que a gente busca. E é essa transformação que se cria dentro de uma prefeitura, de um município. Inclusive o resgate daquela comunidade, Sim. né? Muitos jovens tinham saído de Arinos para trabalhar, para estudar, buscando oportunidade, e acabaram voltando por conta das vagas de emprego que foram possíveis por meio da construção do parque. E conseguiu gerar emprego também para toda a região, né? Toda a Imagina o região. impacto que isso causou em Arinos. Gigantesco. A Arinos continua conosco no programa. Uhum. Então, caso você queira conhecer o Pronagov, procure o Instagram Pronagov, acho que Pronagov Brasil, alguma Uhum. coisa assim. E nós já atendemos 417 Uau. prefeituras, né, nesse momento, estamos em março. E a nossa ideia é levar isso para o Brasil, né? É um Uhum. projeto que depende de voluntários, mas é um projeto muito lindo. Quando você tem um tempo para compartilhar o seu conhecimento, eu sou voluntário, o ministro é voluntário, Uhum. ministro Nardes, a gente compartilha o nosso conhecimento técnico com prefeituras pequenininhas, principalmente, que é Uhum. lá que a Sim, a realidade ponta acontece, é na na ponta. ponta acontece, para que eles tenham a oportunidade de receber um treinamento, uma capacitação e virar a chave, porque é bom para todo mundo, não só para o Brasil, mas principalmente para aquela sociedade local. Sim, imagina. Eu fico pensando, porque assim, a gente tem no Brasil, assim, muitas prefeituras são travadas hoje porque não teve governança, né? Na Exato. maioria das vezes, na realidade do nosso país, dessas 5 mil e poucas prefeituras que a gente tem no nosso país, geralmente quem fica, a dificuldade é os técnicos não têm, porque são as pessoas que carregaram as bandeiras. E eles Uhum. pegam os principais cargos e deixam de lado o tecnicismo, não existe, né, praticamente no nosso país. E qual que são os desafios, assim, dessa prefeitura chegar chegar até vocês essa consciência de que tem que ter a governança? A gente sempre fala, Joyce, que o prefeito ele tem que querer. Uhum. Não adianta um prefeito achar que, ai, que bonito esse nome governança, eu quero, se de fato ele não virar uma chave. Uhum. E eu sempre reforço para os líderes da governança que é um estado de espírito.
Uhum. Talvez a governança não seja para todos. Sim. Num país onde a gente vê fraude, corrupção, crimes de Uhum. lavagem de dinheiro, a governança não combina com isso. Porque a governança eu preciso de ética, integridade, Transparência. transparência. E não é para todos. E Uhum. aí a gente precisa se perguntar: a governança faz sentido para mim? Eu tenho esse estado de espírito? É quase um chamado, né? Eu Aham. tenho esse chamado, você tem, a gente tem esse propósito, né? Mas De assim, a gente trabalhar com pensa, isso. como que a corrupção ela nos lima das coisas, né? Porque se a prefeitura ela entra ali naquele processo, naquele momento aquele recurso, mas não, e aí depois? Como que lima o futuro de pessoas? É um atraso, né? Lima o futuro de pessoas, lima, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente realmente imagina. Que nosso país é tão produtivo, é um país rico, é um país que tem tanto para acrescentar, para crescer, tanto em recursos naturais, como em recursos de pessoas. Nosso povo é tão lindo, né? Nosso povo é diverso, é tão lindo. Esses dias eu vi você vestida de gaúcha, Foi. o dia do De gaúcho. prenda. Eu achei, é prenda o nome? Como é que Prenda. é É essa o cultura? gaúcho e a E prenda. você, e eles conseguiram conservar isso, vocês como? Desde A pequena? gente, olha, quem é do interior acaba não perdendo as raízes, né? Aham. Lembra que eu te falei que eu saí lá de Genebra Sim, para nascer em teve Santo que Ângelo? nascer em É São Paulo. muito forte. A minha família toda é de Santo Ângelo, Uhum. tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então, é churrasco final de semana. E, assim, em Brasília a gente tenta pelo menos manter o chimarrão, que é a Sim. bebida predileta do gaúcho. E aqui em Brasília, que eu já moro há quase 15 anos, a gente tem os CTGs, que é o Centro de Sim. Tradição Gaúcha. E são nesses locais que a gente se encontra para comer churrasco, aquela costelão de É 12 deliciosa. horas. Aham. Eu É, tive lá em Canoas, logo depois do que aconteceu, né? sim, da Das tragédia. enchentes. Aham. E assim, eu tive para uma campanha política de vereador da minha amiga Ana Cláudia Bittencourt. Um beijo que eu amo muito. Uma gaúcha, assim, super posicionada. Uma mulher, uma rainha, inclusive. E eu fiquei admirada, porque eu nunca tinha ido no sul. E, gente, é muito legal. Quando a gente chega, eu fiz a campanha toda, a gente fez a campanha de bicicleta, que deu pra fazer desde Que Canoas, foi legal. muito legal a nossa campanha. E aí, final de semana, o cheiro de churrasco da rua, eu não É, tinha. aquele Eu, fumacê. amiga, todo lugar que o povo. Todo lugar, e aquele povo fazendo festa e churrasco. E É, depois eu fui pra um. Eu acho que foi um negócio de. Deus do céu, não lembro o nome agora. Mas todo mundo vestido a caráter, assim. Panturrilha. Não, pá. com a pilcha. Eu acho que é alguma coisa assim. Tava tendo em Canoas. E aí eu vi o pessoal segurando uma tocha e tendo aquele povo jogando. Gente, achei lindo, É, e tem diferente. danças típicas também. E a comida, que delícia. É, Brasil é muito diverso, né, amiga? É a uma coisa gente tem uma assim. região serrana no sul também, Gramado, Eu fui, Canela, nossa, lindo. Vale dos Vinhedos é maravilhoso, Eu super fui em indico uma Gramado. viagem boa. Lindo, A gente tem que maravilhoso. valorizar o Brasil nesse sentido, Sim, né? E é sim. por isso mesmo que esse projeto, esse programa, que a gente lê, muitos municípios do Rio Grande do Sul já participaram. Hoje a gente está atendendo Santo Ângelo, Ijuí e Alvorada, que eu lembro aqui de cabeça. Desculpa se eu esqueci de alguém, gente. Mas a gente faz questão de depois daquela enchente, esses Uhum. municípios estão ainda passando por muita Sim. dificuldade. Alvorada foi um município que é do lado de Canoas ali, Uhum, muito sim. Conheço. próximo. Passou por uma situação terrível. Ontem a gente recebeu o prefeito, estamos ajudando ele. Então, esse chamado, né, que a gente estava falando Uhum. anteriormente, esse estado de espírito. Eu fui secretária de Governança e Compliance do governo do Distrito Federal em 2019. Eu preciso compartilhar o meu conhecimento em Sim. governança para que eu possa cumprir esse meu chamado. Porque Sou uma coisa é daqui consultora, pra fora da porta, né? Outra coisa é pra dentro. eu sou consultora, sou professora, tenho meus boletos para pagar, né, amiga? Aham. Mas também eu posso compartilhar sim o meu conhecimento e Uhum. devo fazer isso. Se eu Uhum. quero um Brasil melhor, a minha parte eu estou fazendo. E assim, a gente teve, acompanhou o processo dentro do governo. O que que você sentiu sendo mulher quando você começou a atuar nessa pauta tão cara para nós, né, que é a Sim. governança, porque é uma pauta cara. E como mulher, como é que você sentiu de ser, vou contar para vocês a história, de ser limada, ela vai contar. De ser limada em um processo só porque você foi dado uma opinião contrária de outra pessoa que não era você vai contar. E como é que você se sentiu grávida, sendo exonerada,
Como é que foi isso, Cris? Conta pra Foi gente. assim, um momento bem difícil, não só para Você mim. sentiu isso pra mim foi machismo, foi uma coisa Foi, na pele, porque foi. você era filha, né? É, Conta um muito. Foi pouco o que muito aconteceu. forte, assim, foi um marco na minha vida, passar por aquela situação. Foi no ano de 2019, eu já estava no governo do Distrito Federal, Uhum, na Secretaria de Mobilidade, então eu estava 4 anos trabalhando ali, não uhum. cheguei, né, não tinha chego. Naquela hora, É, aham. mas eu fui convidada para assumir uma outra pasta. Então, na época, o governador me convidou para eu criar a Secretaria de Governança. Então, fui a Uhum. primeira mulher no Brasil a criar uma Secretaria de Governança e Compliance Na imple- capital do na Brasil. capital. O projeto era lindo, Uhum. né? O meu pai ali, como ministro, nos dando suporte, fizemos acordo de cooperação técnica com o TCU para Olha. utilizar as referências de governança do tribunal. O projeto estava lindo. E aí eu implementei o decreto da política de governança e aí a gente começa o quê? A implementar, né? Colocar em prática. Uhum. E aí as coisas começam a ficar meio esquisitas, porque talvez o governador tivesse outros interesses pessoais, que aí Uhum. eu não vou entrar no mérito aqui, Uhum. e aí a gente começa a controlar, começa a colocar compliance, planejamento, gestão de riscos. E aí, dependendo do que aconteceu ali, as coisas começam a feder. Uhum. Vocês estão vendo aí o resultado do Banco Master e do BRB. Já Uhum. era o mesmo governador. Uhum. Então, assim, tinham outros interesses pessoais ali. Sim. E aí, naquele momento, ele. Opa, acho que eu não tô gostando desse negócio de governança. E aí, eu e ele, a gente começou a bater de frente. Uhum. Houve um conflito ali de gestão mesmo. E na época eu até estava grávida, eu passei por um tratamento para engravidar, 2 anos tentando. Era um momento que eu queria me sentir acolhida por uma instituição, Uhum. né? E eu fui exonerada grávida. Olha isso. E um dia antes tinha saído uma decisão do Tribunal de Contas da União em relação ao GDF. Foi uma decisão contrária ao GDF Uhum. e o governador ele se revoltou achando que eu tinha participação naquilo, levou para o lado pessoal, levou Uhum. para a minha família, né, o meu pai e tal, e simplesmente me exonerou e ficou claro que ele Mas não eles teve que queria fazer governar. reparação, porque quando não pode exonerar uma mulher grávida, né? Não existe isso. Não, não foi feito porque eu e a minha família a gente entendeu naquele momento que eu já tinha me Tava se exposto desgastando, uhum. demais. Eu estava com uma gestação Fragilizada. de quase 6 meses. Uhum. Então a gente não precisava de mais nada, sabe? Já tinha Sim. saído na imprensa, já tinha sido procurado por todos os veículos que você possa imaginar para reparação. Dei algumas explicações, mas eu achei que era o momento de eu De me se afastar. recolher, Uhum. na elegância, sabe? Sim. Porque o negócio estava muito sujo, não estava legal e eu não queria Uhum. mais envolver o meu nome naquela coisa arada toda. Uhum. E aí, daquele momento de dificuldade, aconteceu uma coisa boa. Às vezes Deus nos coloca e a gente não sabe por quê em Isso. situações de desafio, para que a gente se erga, aprenda alguma Uhum. coisa e o novo venha, É né? verdade, isso é muito E veio o forte. novo. Naquele momento, com aquele barrigão, eu e meu pai, a gente sentou e agora? Eu não vou trabalhar em lugar nenhum, ninguém vai me contratar, né? Grávida, no Brasil não existe isso. É. E aí a gente sentou e desenhou o projeto da Rede Governança Brasil, que é a nossa Ah, associação na qual eu e ele temos a bandeira da governança, levantamos isso. Hoje a associação é um sucesso, começou pequenininha num jantar com 15 pessoas. E aí foi indo do um pro outro, chamando o outro, conhecido. Os loucos pela governança no Brasil começaram os nossos soldados a aham. aparecerem. Hoje nós estamos com por volta de 600 voluntários que ajudam o Brasil, né, a transformar por meio da governança. E naquele momento de dificuldade a gente entendeu que o propósito era eu sair de lá e Uhum. daquele momento de dificuldade eu erguer algo novo. Uau. Então, foi um marco. Uhum. Eu acho que tudo a gente vai aprendendo para buscar uma nova jornada, Sim, buscar um novo e eu acho passo. que os novos tempos, eles sempre nascem da dor. É, O é, Gambito da Rainha, ele foi assim, ele nasceu de uma dor, de não querer mais trabalhar com a política, não teve como, né? Que agora eu continuo trabalhando com RIG, Relações Governamentais e Institucionais. Mas de uma dor que eu não queria mais trabalhar na política. Mas como a gente começa, eu nasci nisso, né? Como você nasceu também. Eu nasci dentro disso, depois eu comecei a ver essa pauta das mulheres. Minha voz era muito suplantada, assim, por ser mulher. Você vê cargos que são
Eles escolhem homens jovens e não mulheres jovens, mesmo as mulheres jovens sendo competentes. Então, o Gambito, ele nasceu de muita dor, assim. Eu tive uma depressão profunda, fiquei 9 meses na cama, devido a esse impacto político que eu sofri, essa discriminação, essa violência política que nós mulheres Uhum. sofremos, né? Que em Genebra foi feito, não, foi em Pequim, foi feito a questão da violência, não, foi a nomenclatura, violência política contra a mulher. Saiu. E a gente hoje entende que realmente na pele que isso realmente acontece. Porque se fosse um homem, será que iriam fazer isso com você? Se você não Ah, tivesse grávida, será que iriam fazer isso com você? Foi uma violência política foi, clara. foi Hoje eu sim. vejo isso, porque quando eu li essa reportagem, isso me tocou muito. Meu Deus, isso foi. É, misógino também ali naquela Sim, situação, né? sim. Com certeza. E Por aí, ser mulher, porque se tivesse um homem ali com dureza na postura, não iam fazer isso. Eles iam ir com calma na política. Não, foram lá e tã. a gente tem que se proteger, pelo menos entre Uhum. nós, né? Sim. E aí, Joyce, você estava falando em relação à política, eu fui, voltei, o podcast surgiu por isso. Quando a gente tem um chamado, não adianta, a gente pode até tentar voltar para ir para outro lugar, mas vão acontecer situações que vão nos puxar para aquele nosso propósito de novo. Uhum. Então, muitas vezes eu tentei sair da governança também, e aí eu acabava voltando. E aí nada dava certo, eu tinha que voltar para a É. governança. A gente pode tentar várias vezes. Quando a gente tem um propósito, a gente tem um chamado em Deus, a gente Uhum. vai voltar para onde a gente tem que voltar. E diante disso, quais são as 3 pessoas assim que te inspiram? Assim, você fala, nossa, essa pessoa me inspira. Eu vou falar só 3, tá, amigo? Só 3 pra gente não alugar muito. Porque as mulheres ficam, só 3. É só 3. Só três. Bom, eu vou começar com a parte espiritual, né? Uhum. Eu sou uma mulher de Deus, então Jesus nos deixou um exemplo muito grande. Então, Uhum. quando eu estou numa situação difícil, eu sempre tento refletir o que ele faria, né? As Uhum. atitudes que ele teve, como ele pode nos inspirar para que a gente seja mais parecidos com ele. Uhum. Eu acho que depois vem a minha mãe como uma mulher guerreira, que trabalhou muito, né? Ajudou o meu pai a chegar onde chegou. Eu acompanhei toda essa trajetória dela, conciliando filho, casa, trabalho. Ela fazia a tesouraria das campanhas do meu pai. Eita. Era professora de matemática também da Uau. escola, na escola. E o meu pai, que é hoje o embaixador da Rede Governança Brasil. Então, eu gostaria de falar outros nomes aqui, mas vamos nesses três, que eu acho que pai, mãe e Jesus tá ótimo. Aí todo mundo se sente contemplado, né? Exato, exato. Pois é, e me conta um pouco desse encontro que você teve com a sua parte espiritual, com todo esse movimento que você vem trazendo, até 1 milhão de mulheres em oração, né, pro Brasil, que é Sim, lindo, assim, isso. um projeto. Vocês vão ver o impacto que isso causa. A oração não tem muito poder, né? É muito. Já fica o convite para a mulherada cristã. Então, dia 25 de abril, a gente vai ter um encontro da Million Woman na Esplanada dos Ministérios. Uau. Vai ser o aniversário de Brasília. E nós estaremos lá 12 horas orando pela nação, pelo Brasil, pedindo para que Deus ilumine essa nação, que a gente precisa, sim, unidas, juntas, né? Assim como a rainha Esther. Né? Sim. A gente fala aqui da Bíblia, onde cita o livro de Esther como uma grande rainha, que é um exemplo para todos nós. Uhum. E a vida espiritual, eu sou católica Uhum. de berço, acabei descobrindo a igreja evangélica, Uhum. né? Mas eu digo que eu sou cristã, né? Sim. Porque nós somos todos Sim. cristãos, acreditamos no mesmo Deus. Uhum. Mas na igreja evangélica eu acabei me encontrando mais e me apaixonei pela forma como eles conduzem a palavra, fazem a leitura da Bíblia. Isso é tudo muito recente, É, Joyce. Tem 3 anos que eu me recente. batizei nas águas. Uhum. Depois disso, consegui edificar meu lar, consegui levar a palavra para dentro da minha casa, né? O meu marido se batizou, o Uhum. meu pai se batizou nas Não é águas com mesmo? 73 anos. Então, foi um processo muito ligado a tudo isso que a gente traz da governança, né? Eu digo Uhum. que a A governança, missão ela, espiritual que você falou. a Uhum. governança, ela é cristã. Quando a gente fala do chamado, Uhum. do estado de espírito, vem ética, integridade, justiça. E eu vejo isso muito ligado à pauta cristã. Uhum. Né? Então, eu tento conciliar isso como um propósito meu, no Uhum. lar, no meu ministério como mãe,
como esposa, né? E no meu Ministério da Governança, porque a governança eu considero um ministério como se fosse uma igreja para mim, porque Uhum. se eu tenho 600 voluntários sobre a minha liderança dentro da associação, tudo está conectado. E eu Sim, preciso de Deus, sim. porque o que aconteceu, Joyce? Quando eu estava numa fase não muito boa da minha vida espiritual, nada dava certo. E aí eu comecei a verificar que eu precisava de algo. E aí eu acabei indo para constelação, acabei indo para, a gente chama, né, dentro da igreja evangélica, ocultismo, né? E eu Uhum. respeito isso, eu já participei de tudo isso, eu sei como é que é. Mas eu sentia que nada dava muito certo na minha Uhum. vida. Eu precisava me entrar de cabeça dentro da igreja de De uma alguma forma. espiritualidade de alguma forma. Aham. E aí eu comecei a ler a Bíblia e Uhum. descobri Sozinha. Jesus pelo incentivo da minha irmã. Minha Uhum. irmã já é evangélica. E aí eu comecei a entender mais, ela começou a me explicar. Eu sempre tive muita dificuldade de entender a Bíblia. E aí naquele momento eu comecei a absorver isso melhor e consegui entender que se eu não tivesse ferramentas, olha a governança, as ferramentas para batalhar espiritualmente, eu não conseguiria conquistar as coisas aqui, Uhum. terranas, né? Carne. Sim. E aí eu cheguei à conclusão que eu preciso de ferramentas para guerrear no mundo espiritual, porque a pauta da governança, minha amiga, Uhum. Perseguição, né? Tudo. a pauta da governança tem muitos inimigos espirituais aí nos rondando que não querem governança, que não querem ética, querem o quê? Fraude, corrupção, crimes. Tudo isso está ligado à pauta do inimigo espiritual, né? Falando de uma maneira mais superficial, assim. Uhum. E aí eu percebi que se eu não me fortalecesse espiritualmente, eu não ia conquistar nada do que eu precisava aqui em relação à governança. Uhum. Aprovar uma lei, Uhum. passar um projeto e principalmente guerrear para que as coisas andassem no Brasil. Porque eu acredito, eu creio que existe algo sobrenatural aqui em cima do Brasil que incentiva muito a corrupção. O Brasil é Uhum. reconhecido como o país da corrupção e é por isso mesmo que a gente precisa orar como mulheres para combater esse mal. Uhum. Primeiro no plano espiritual e depois a gente consegue andar, mover as coisas aqui na terra. Uhum. Essa é hoje a minha metanoia, é como eu tenho encarado as coisas. É algo, inclusive, bem íntimo que eu estou trazendo aqui Uhum. para você. Eu nunca tinha falado sobre isso. Uhum. É, Metanoia, para quem não sabe, é mudança de mentalidade. É uma palavra grego, né? Grego ou hebraico? Grego. Mudança de mentalidade. É justamente isso. Acho que pra gente, o brasileiro, né? Nós, seres humanos, nós precisamos dessa mudança de mentalidade para mudar a nossa realidade. A gente tá vendo que a nossa realidade não tá boa. Tem alguma coisa errada, porque a gente vai, luta, 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 não avança. exato. Então, precisa de uma mudança de mentalidade. Eu não sei, assim, qual que seja a sua religião, o que você processa. Precisa mergulhar de Se corpo, alma e apegar a espírito. isso, independente da sua É, religião, corpo, alma e espírito, para que realmente haja uma metanoia, mudança de mentalidade. Para que você possa mudar da sua realidade, você tem que mudar de ambiência, é, né? Às vezes você tá no mesmo ambiente, você não consegue sair daquilo ali, você tá preso àquilo ali. E às vezes também pode ser uma coisa também que veio da sua ancestralidade, da sua hereditariedade, tem que ser muita quebrado. maldição geracional Isso, também. Aí a gente intergeracional. já tá entrando na questão espiritual mesmo. É, Mas assim, Joyce, quando eu virou essa chave, aham, e aí eu comecei a me dedicar a Deus mesmo, as coisas começaram a andar. uhum. E de uma Então, velocidade muito mais alta, né? é, Porque eu vejo muito isso. Quando eu estive em Canoas, água parada apodrece. E se a gente tá parado ali, e a fé, ela é movimento. Ela dá um, ação, oração, ela né? dá um movimento assim que as coisas acontecem numa velocidade muito maior do que a gente imaginou. Praticamente de 3 anos em 10, 10 anos em 3, né? É. E aí eu tava lembrando aqui, você falou da Uhum. infância, né? Eu ainda te perguntei, vamos falar, vamos Aham. contar da tua história da infância. Daí eu lembrei aqui de um fato da infância, eu tenho vários, tá? Tá. Mas vou lembrar de um aqui, eu devia ter, não tinha 10 anos, e na época era telefone, a gente não tinha celular em casa.
Meu pai estava viajando, minha mãe também, eu estava com os meus avós e tocou o telefone. Eu sempre fui aquela criança comunicativa que saía para atender a Aham, porta, saía o para atender o telefone. telefone e eu atendi. E era uma ameaça de morte ao meu pai. Hum, E perguntou se o meu pai estava em casa, que estava de olho no meu pai, que queria matar o meu pai, nananã, assim, um negócio horrível. Na época, o meu pai, ele era o presidente da relatoria das obras inacabadas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele era uhum. deputado estadual. Uau. Foi a primeira relatoria que foi criada em relação a esse tema. Sei lá, gente, nasci em 82, isso aí era 92. Uhum, Um tema muito. Já se falava então de corrupção, isso já era uhum, governança. Ele uhum. fazia governança e não tinha esse nome. Mas ele foi ameaçado de morte inúmeras vezes. Então tem Gente. várias histórias. Uma hora a gente pode E você trazer. chorou muito nesse dia? Como é que foi? Nossa, eu não me lembro assim, eu fiquei Você, só com a você ficou ligação. impactado, aquela É, voz na sua cabeça, e com é, medo do seu pai morrer. Isso, exato. E aí eu contei pra ele, né, depois disso que tinha acontecido pra minha mãe, e aí eles me explicaram o que que era, e aí eu compreendi. Mas veja, é uma trajetória de desafios, uma trajetória Te política, preparou pra hoje. me preparou pra hoje. Aí quando eu falo assim, ah, estou estudando, vou ver se eu me candidato a alguma coisa e tal, Porque você é, sabe o peso que carrega eu pra você e pra sei. sua Mas família. sabe, Joyce, que as pessoas me perguntam, tá, mas e aí, como vai ser isso? Você tem coragem? Minha filha, eu fui Passou por tanta criada. coisa. Medo, a gente não pode ter medo. O Uhum, medo é algo que nos trava, né? Nos uhum, congela. Se a uhum, gente tiver medo, a gente não vai cumprir o nosso propósito em Deus. uhum, E o meu chamado é algo em esfera de governo, né? Então, eu entendo que o medo é bom para até um certo limite, para a gente uhum, fazer gestão de riscos, uhum, avaliar se eu devo dar esse passo, consultar a uhum, Deus, ter um momento de abrir a Bíblia e consultar a Deus, para que uhum, a gente converse com o Espírito Santo. Eu tenho feito isso muito para cada passo, cada decisão que eu tomo, mas a gente não pode se travar, a gente tem que seguir adiante, senão uhum. Deus vai nos trazer de novo para aquele lugar e a gente fica daí numa Fica no luta ali. looping, né? No E na looping, no força mesmo do lugar. braço ninguém consegue, a gente tem que Não. deixar que as coisas fluam. E depois que eu comecei a trabalhar a pauta espiritual na minha vida, de fato Uhum, colocando isso em primeiro lugar, as coisas começaram a fluir. uhum. E fala assim, pra essa pessoa que tá te ouvindo hoje, essa pessoa que tá assim, sendo tocada por isso que tá sendo falado aqui, qual que é o legado que você quer deixar pro futuro, para as futuras gerações? Ai, que pergunta linda, Joyce. Olha, quando a gente fala de legado, de futuras gerações, eu penso no meu filho, né? Uhum. Eu quero ser avó, já sou mãe, você também é, né? Ah, Tem filhos lindos, mas eu quero que o meu filho tenha a oportunidade de vir para o mercado de trabalho num ambiente onde se trabalhe com governança na uhum, esfera pública, uhum. né? Que ele não veja essas crises, e Banco Master, e BRB, Que nos e envergonha, nos deixa tão triste, né? que ele já venha para o mercado de trabalho num ambiente onde o Brasil consiga se desenvolver economicamente. A gente tem pessoas maravilhosas, a gente tem um Brasil que é fortíssimo no agro, que está florescendo em tanta coisa. Então, é esse país que eu quero deixar para o meu filho. E ele já sabe o que que é governança, né? É, Se você gracinha. perguntar para ele. E eu tenho certeza que é isso que todos nós desejamos para o futuro das próximas gerações, que o nosso Brasil se desenvolva e que a governança vire uma bandeira de fato. Existem tanta coisa, terras raras, um país lindo, um país que tem uma energia linda, né? Um povo Alegre. extraordinário. Por mais que esteja passando por tudo isso e nos envergonha, porque tudo isso, esses escândalos, eu pelo menos fico muito envergonhada. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Como é que a pessoa consegue dormir e ficar tranquila? Eu não ia conseguir, acho que eu ia ficar muito perturbada. Mas é como você falou, estado de espírito, né? E sabe, Joyce, a única forma de a gente mudar isso, apesar de querermos deixar um legado, é a gente votar. Isso. E votar bem. Tá chegando campanha aí esse ano, né, pessoal? Vamos escolher bem os nossos candidatos. Uhum. Coloquem mulheres, que as Sim. mulheres são maravilhosas, têm um estado de espírito da maternidade, tomam decisões assertivas, sabem avaliar sempre, olhando os cenários possíveis, tem aquele espírito de maternar que é Sim. inerente à mulher.
Então, eu acho que mulher tem que votar em mulher, primeira coisa, Sim, e a gente escolher bem os nossos candidatos, que aí sim a gente começa a mudar a cultura no Brasil. é verdade. E o meu pavor, assim, é que estão falando que vai diminuir a bancada feminina na Câmara Federal. E eu fico, assim, apavorada, porque eu sei o tanto que elas impactam. Ontem teve a votação e a gente votou sobre a questão do spray de pimenta. Tem morrido muitas mulheres, né? Uma coisa assim, um É ceifeiro que tem mesmo. vindo e tem morrido muitas mulheres. E ontem a gente conseguiu votar na Câmara a questão da gente poder utilizar o spray de pimenta, ser liberado para as mulheres. Ter. Aí eu postei as minhas amigas, nossa, já uso, é clandestino, não pode ainda, deixa eu votar. Vai passar pro Senado agora. E a gente vê esse ceifeiro de mulheres assim, é gigante no nosso país. Na verdade, eu penso, eu, Joyce, por trabalhar acho que já há mais de 8 anos com mulheres, eu penso que é muito essa questão da gente não ter a nomenclatura de feminicídio, não tinha ainda. Então não tinha Aham. como quantificar. Foi oprimida por muitos anos e muitas mulheres morreram, muitas mulheres sofreram violência doméstica, a gente quantificou agora. Mas a gente tem visto mais, a internet tem mostrado mais, isso tem impactado mais as nossas vidas. Então, pegando o gancho de mulheres, nós temos que ter esse chamado de forma assim, mulheres se candidatem, entrem nos partidos. É muito difícil porque os partidos não querem dar dinheiro para mulheres, querem mulheres candidatas, mas não querem mulheres eleitas. É. Isso a gente tem batido muito nessa tecla. Mas levante-se, né? A gente precisa sim, já é mais que comprovado que países são governados por mulheres, Nós já o somos impacto 52% da da população aqui no população. Brasil. E ainda, Joyce, tem a questão dos partidos. 30% do recurso tem que ser direcionado a candidatas mulheres. Por isso que tem que ter candidatas que tenham, assim, que tenham peito para poder peitar o partido. Tem que, nós temos que ser Firmes, firmes. Isso isso. aí. Firmes, porque Tem não é certas coisas fácil. que não dá pra Eu já gente fui 2 vezes negociar. candidata, né? Eu sei o que é É mesmo? eu sei o que é uma coisa que a gente tem que peitar mesmo. As mulheres que vão, a gente não pode mais iludir. Ah, é o País das Maravilhas. Não é. Se não saiu o dinheiro, vai lá no Ministério Público, vai lá e faz. Vai no Ministério, no TRE, vai lá e faça a denúncia e vamos denunciar. E outra coisa, as multas partidárias, pelo amor de Deus, tem que vir para situações de mulher. Dá para voltar para os partidos, como tem acontecido, né? Que eu acho um absurdo isso. O partido ser multado por causa das mulheres e depois volta. É. E aí? A gente até está dentro da Rede Governança Brasil com um acordo de cooperação técnica com o Instituto da Gabriela Hollenberg, Quero Quero Você você eleita, que Eleita, é lindo, né? né? Que tem um trabalho maravilhoso. E é sobre isso, a gente quer você eleita, né? Uhum. E a gente tem que apoiar as nossas futuras candidatas aí para ocuparem esses cargos de governo, que eu acho que é ainda a única coisa que a gente não tem. O resto a gente está caminhando bem, mas a gente precisa de cadeiras locais de governo para que a gente tome as decisões mais adequadas e faça políticas Sim, públicas de acordo com as nossas necessidades. sim, Porque se os homens estão dominando a esfera de governo, de poder, como é que eles vão votar e definir políticas sim. Não públicas entende o que sobre eles nós falam. se eles não são as mulheres? Então a gente tem Exatamente. que estar nesse lugar, nesse local, para que a gente desenhe políticas públicas, leis adequadas às nossas necessidades. E para isso a gente tem que levantar mulheres para se candidatarem. Então, eu tô Uhum. aí estudando, vamos ver o que que acontece, se é o momento, se não é. Alguns convites, alguns partidos. E Mas aí, em breve, eu devo decidir. incentivar as mulheres, né, a estarem mesmo na frente ali, porque a gente vê que isso é uma necessidade gigantesca. Mas enfim, vamos lá. E Cris, como que você vê essa questão intergeracional? Assim, qual que é o que você traz da sua geração para botar hoje, falar assim, eu quero hoje. O que que foi essa virada? Olha, eu confundi essas perguntas. O que que foi essa virada de chave da sua vida? Para se posicionar. Por que que as mulheres têm que se posicionar? Qual foi a virada de chave? Falou, não, e agora eu vou ser protagonista. Então, acho que a questão da exoneração, Uhum, né, como grávida, na época, à frente de uma pauta de governança, que é uma pauta linda, que só tem a agregar no momento que eu fui simplesmente chutada de um lugar, né, de um governo. Nenhuma mulher deve ser tratada assim. uhum, E aí, Joyce, sendo bem honesta, bem sincera para você, eu tenho a oportunidade de ser filha de quem eu sou, uhum, né? uhum, Eu não posso
deixar de falar isso. Uhum. Eu sou filha do ministro, eu tenho uma vida boa, né? Eu fui preparada para estar onde eu estava naquele momento. E eu fico me colocando no lugar de outras mulheres. O Uhum. que outras mulheres não passam naquele governo, com aquele misógino, com o tratamento que ele dá para outras mulheres? Se comigo Uhum. aconteceu aquilo. Então eu entendo que eu sou uma voz dessas Sim. mulheres. E se eu passei aquilo foi para eu sentir na pele o quanto é difícil a gente ser simplesmente pisada, né? Não tratada bem. E eu entendo que esse é o meu propósito e é isso que eu quero talvez levar para as próximas gerações, né? Trabalhar com algo que eu possa deixar essa representatividade para essas mulheres que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, do nosso respeito. A gente está no mês de março, que é o mês internacional das mulheres, e é uma pauta que é algo importante. Quando eu sou líder de alguma coisa, hoje líder da Rede Governança Brasil, eu tenho esse papel, né, de proteger, de blindar essas mulheres e fazer com que a pauta da governança não seja só algo para mover ou movimentar uma prefeitura, uma gestão, mas que seja uma governança mais humanizada, Sim. porque os nossos líderes não estão preparados para liderar e liderar bem por meio de políticas públicas adequadas para atender as mulheres, para Uhum. respeitá-las, que a gente chama isso de governança humanizada, que a gente olhar o ser humano como uma pessoa individual, que cada um tem uma história, uma realidade e precisa ser respeitado, né? E a gente Uhum. precisa preparar esses líderes, principalmente essa turma jovem que está Sim. chegando, né, para o Uhum. mercado de trabalho, que é uma geração que já está trabalhando em home office, com resultados, aquela Aham. história de bater cartão já não é mais assim, é Sim. performance, é entrega. E é essa geração que chega. Eu sou de uma geração, um pouco, eu já tô com 44 anos, né? Eu, s- Nossa. eu sou de uma geração que se eu não me matasse de trabalhar, era Uhum. feio. Uhum. Já o meu filho não, ele é de uma geração que já vem com oportunidades Tem que desfrutar diferentes, também, né? Não só já faz trabalhar. Uhum. aquela história, já vai vir no mercado de home office, com inteligência Uhum. artificial. Então, é um outro momento. Uhum. Isso é maravilhoso, porque a gente está tendo a oportunidade de trazer isso para o nosso dia a dia, para as coisas evoluírem, né? É verdade. Ai, chegou ao fim, mais um Gambito da Rainha. Queria mais, viu? Ah, Volta, eu que é o lugar de adorei. fala, que é seu lugar, é o lugar das mulheres. E eu tô muito feliz de Obrigada. você estar aqui com a gente, viu? Muito feliz. E muito obrigada. Obrigada, eu adorei, é uma conversa maravilhosa. Foi a primeira vez que eu contei várias coisas aqui, Que coisa boa. desde da minha infância, a minha parte espiritual, Uhum. né? E eu espero que vocês recebam bem e compartilhei um pouco da minha trajetória, algo muito íntimo, mas que eu entendo que isso vai servir para algumas de vocês e que isso possa inspirá-las. Vocês são rainhas, são mulheres, assim como Esther foi, e que a gente possa edificar e fortalecer ainda mais as nossas mulheres brasileiras, É assim isso como a aí. Joyce. Não tenha medo. O podcast de hoje fala sobre isso. Não tenha medo, né? Vamos em Parabéns, viu, frente. pela sua trajetória e muito obrigada. Obrigada. Ah, tchau, gente.